Para mim é um motivo de muita alegria, né? Estar aqui mais uma vez, né? Podendo, por essa grande oportunidade, trazendo a palavra do Senhor. Agradeço o convite da nossa missionária, Departamento de Missões, que me convidou há uma semana atrás, ali, perto do Bebedouro. E a gente não pode recusar, né? Tudo que vem é do Senhor e é para o Senhor, né? Vou estar lendo aqui um versículo, somente o versículo-chave, a qual é 2 Pedro 3:9. Somente esse versículo. Tá, irmãos? Diz assim, o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham como por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Os irmãos podem estar sentando, né, nessa noite. A gente está se acostumando ainda, né, com missionária. Né, irmãos? Como eu falei, no dia 29, eu tive a oportunidade ali, no CTMIT, né, a gente tem um momento da palavra de oração ali, intervalo entre uma aula e outra. Né? Foi uma promessa que o Senhor me fez antes de eu passar pelas águas. Então, muitas das vezes, vê a gente entrando por essas portas aqui, né? Tem, eu acredito que 3 anos, aí parece que foi assim, relâmpago. De tudo aconteceu assim. Foram anos e anos de caminhada. Muito tempo. E ao ponto que eu pensava assim, porque não estava, nunca teve no meu coração, irmãos. Mas a promessa não foi minha, a promessa foi do Senhor. Como foi José ali, né? Eu trouxe até essa palavra. José teve um sonho que não era o sonho dele, que os irmãos se prostrassem, nem que ele virasse um governador, mas era o sonho de Deus na vida de José. E se cumpriu na minha vida um sonho de Deus. Eu acredito que tem muitos aqui, a qual já recebeu uma promessa, e você olha para ela e fala assim, é impossível isso acontecer comigo. Parece que tudo leva a crer, irmãos, que nada vai acontecer. Mas eu venho te dizer, se Deus fez a promessa, irmãos, pode ter certeza que ela vai se cumprir, irmãos. Nem que o Senhor tenha que fazer um 360 graus igual fez na minha vida. Porque o que Deus fez comigo foi um 360 graus. Então, o que Ele tem para fazer, irmão? Igual Ele fala, pode retardar. Muito pode olhar para a tua promessa, está retardando. Você está lá há quanto tempo? Cadê? Não foi Deus? Não. Tem o momento e a hora certa, como foi na minha vida, irmãos. Teve o momento e a hora de Deus. Tá, irmãos? Agora vamos lá, né? Nós estamos esse mês, né? A cada mês tem sido, né? Algo do coração, tanto do pastor, dos presbíteros, tem sido um tema. E esse mês o tema é metanoia. Quando eu vi essa palavra, chega a dar um nó. Porque eu vou dizer, irmãos, foi a primeira vez que eu ouvi essa palavra. Nunca tinha ouvido na minha vida, nem lido essa palavra. Algo assim para mim. E aí a gente, né? A explicação dela, o significado dela, a gente sabe o que é. Que o pastor já falou. Né? Mas quando a gente vê lá, 2 Pedro 3:9, a gente a carta de Pedro, irmãos, ela não foi uma carta direcionada como as cartas de Paulo. A carta de Pedro, ela foi mais uma carta universal, foi uma carta geral, né, para a Ásia Menor. Então, ela não tinha para quem. Mas a gente sabe que essa aí é a segunda, teve a primeira. Né? Então, foi por mesmo público as 2 cartas de Pedro. Foi tudo geral. Né? Foi uma mensagem, igual a gente fazia antigamente, a gente queria falar com um parente, não tinha telefone, era cartas que a gente mandava para aquele parente que estava longe, para a gente se comunicar, o que estava acontecendo. É uma dessas cartas, foi a mensagem que Pedro passou, né, para eles, né, irmãos? E muitas das vezes a gente olha assim, fala assim, Senhor, ao termo, o Senhor não... Ao 9, o Senhor não retarda a sua promessa. Ainda que alguns a tenham por tardia. Mas Ele é longano para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Coloca lá no 3:3. Olha o que Ele fala aí. Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores andando segundo as próprias concupiscências. Pode deixar aí. Irmãos, se você for ver o título dessa carta, está lá.
Na minha Bíblia está a promessa da vinda do Senhor, mas uns falam assim, a vinda do Senhor. E quando você vê lá, ó, últimos dias, esta é uma carta escatológica. Por que escatológica? Irmão, se você pegar a Bíblia e dividir ela em 3, irmãos, uma parte dela é só falando dos últimos dias. Uma parte a gente fala que é escatologia. Escatologia é isso dos últimos dias, das últimas coisas, dos últimos acontecimentos. E nessa carta, Paulo já fala, ó, sendo o primeiro isso que nos últimos dias virão. Ele está falando no futuro, que vai vir pessoas para perguntar para você, mas há tanto tempo, desde criança que eu vim falando, eu vi tanta gente falando que Jesus estava vindo. Ele falou que ia vir pessoas zombando, esses escarnecedores viriam pessoas zombando, falando, te perguntando. Mas, e com suas próprias consubstâncias, irmão, se você for ver o significado de consubstâncias, é luxúria, é todas essas partes, sexualidade da pessoa, é o que está acontecendo hoje. Ele falou, essa carta, irmão, você vê que ele está falando para o futuro. Ele não falou que tinha vindo, não. Ele fala que nos últimos dias, os últimos dias virão, que ia vir. E é o que tem acontecido hoje. Hoje, muitas das vezes, se você for pregar o evangelho, se você for falar que Jesus está vindo, a pessoa vai te zombar. A pessoa vai rir. Por quê? Desde quando é criança, está ouvindo. E eu quero abrir um parênteses aqui. Últimos dias, irmãos. O título é A Vinda do Senhor. Não sei se os irmãos já sabem. Nós estamos aqui, irmãos, nesse trimestre, estudando sobre a vinda do Senhor na escola dominical. Nós estamos estudando aí, ó, esses últimos dias da igreja. Irmãos, é algo interessantíssimo para a nossa vida e para a gente aprender. Nós estamos estudando, vão ser 3 meses de estudo, irmãos. Muitas das vezes, para você estudar escatologia, você precisa participar do seminário. Nós temos um privilégio muito grande, que a nossa revista, a cada mês, tem sido um estudo da palavra do Senhor. E muitas das vezes, se alguém for perguntar para você, o que vai acontecer nos últimos dias? Não sei. Vou te dizer que eu mesmo não sabia. Estou aprendendo na escola dominical. Compra a revista, se você puder, venha, irmãos. E tem sido algo, irmão, de facílimo entendimento, porque ele pegou os últimos dias, o nosso professor, acho que é Alain, que escreveu, é Alain? Ele pegou e dividiu em partes. Irmãos, está um negócio maravilhoso. E os professores que a gente tem tido aqui, irmãos, são professores que têm desempenhado, estudado a fundo para nos dar uma aula, entendimento daquilo, irmão. Esses últimos dias que vão vir, irmãos. E muitas das vezes a gente faz isso aqui, ó. Quando você puder, venha, compra a revista. Nossa irmã Elisângela tem essa revista que fala desses últimos dias para vender aqui na igreja. Aproveita essa oportunidade e venha para entender esses últimos dias, o que é, o que vai vir, o que vai acontecer. Que a gente não sabe. Então estuda, vem para cá estudar, que é algo para o nosso entendimento e saber, irmãos. Todo mundo quer ser arrebatado. Mas como é que vai ser isso? Quando que vai acontecer? Em que momento? O que vai acontecer? E aí? Para você falar para os teus parentes, ó, vai ter arrebatamento depois, a igreja vai subir, depois do arrebatamento, a igreja, depois o povo vai ter oportunidade, mas não. Depois não tem segunda vida, não, só vai ter a primeira. Para você estar falando com os seus que ainda não aceitaram o Senhor. Tá bom, irmão? Senão eu vou. O que acontece aqui? Metanoia, eu fui procurar, tem vários significados. Mas eu achei um interessante. Ó, deixar de seguir ou acreditar em determinada coisa para vivenciar um novo modo de enxergar a vida. Processo de arrependimento, conversão do indivíduo para determinada doutrina. Alguém que muda a mente, muda de propósito que anteriormente tinha e agora não quer mais. Olha o significado de uma palavra tão pequena, o significado dela tão grande. E essa carta aqui, irmãos, somente 3 versículos, é uma carta tão pequena, né? Mas o conteúdo dela, irmãos, é muito riquíssimo. No 3, ele fala sobre falsos profetas, no 2. No 3, ele fala da vinda do Senhor. No 2, ele fala dos falsos profetas, que houve e que está havendo no dia de hoje, irmãos.
E muitas das vezes, se a gente não lê, a gente não compreende. Se a gente lê, a gente não entende. Então, vamos ler a palavra do Senhor. Depois, quando estiver em casa, lê esse 2. Lê sobre os falsos profetas, irmãos. É algo para despertamento nosso, irmãos. E muitas das vezes, a gente não dá crédito sobre isso. E aí tem muita gente sendo enganada pelos falsos profetas, irmãos. Porque se você quiser, irmão, você revelar tudo na carne de Jesus. Eu sei disso. Sei disso. Você já fez isso, irmão? Eu já vi muitos fazer. E a igreja enche, porque a igreja quer revelação. O que a igreja quer é isso. Só que o Senhor não quer uma igreja cheia. Deus quer um povo santo que vai morar no céu. Como foi falado, a lei não quer que nenhum se perca, quer que todos. O Senhor não abre mão de uma vida, Ele quer que todos. Todos. Aí você pergunta assim, o 9, irmão, já é resposta por 3. Virão. E os últimos dias, por quê? E ali responde, sabe por que Jesus não veio ainda, irmãos? Por que está tardio? Porque primeiro ele é longânimo, segundo ele não quer que nenhuma alma se perca, por isso que ele ainda não veio. Quando alguém te perguntar por que Jesus não veio ainda, responda, é por causa de você que não aceitou Jesus ainda. Foi por causa de você que não se converteu ainda, para você ver o amor de Deus para com a tua vida, como ele é longânimo. É por causa de muitos que ainda não aceitaram. Essa é a resposta, irmão. Porque Deus não quer perder ninguém. Jesus, ele veio para todos. Tem algumas linhas ideológicas aí, teológicas, que falam que Deus já tem os seus escolhidos. E sendo que aqui o Senhor fala que ele veio para todos. Ele quer todos. Ele não quer que ninguém se perca, irmãos. Ele não fez o inferno para o homem. Não fez. O que ele fez para o homem, o que ele falou que estava preparado para nós, irmão, foi o que nossos olhos não viu. É o céu que está preparado para cada um de nós. Mas como que eu vou alcançar? Arrependimento, metanoia, mudança de mente. Como é que eu consigo me arrepender? Confesso teus pecados. Senhor, eu tenho sido fraco nisso, Senhor. Eu não consigo, meu Pai, me arrepender, por mais que eu me arrependa hoje. Amanhã eu estou cometendo de novo. A minha mente tem dominado o meu corpo. Confessa, porque aquele que confessa, irmão, Deus é perdoador, Deus perdoa. Mas tem que arrepender. Tem que arrepender. Pedir ao Senhor. Lá em Lucas, coloca Mateus 3:11. Para a gente ver mais um pouquinho sobre Mateus 3:11. E eu, em verdade, vos digo, vos batizo com água para o arrependimento. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cuja sandália eu sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Vos batizo com água para o arrependimento. Passou pelas águas, tem que ter arrependimento. Antes de passar pelas águas, a partir do momento que a gente vem cá aceita, tem que ter arrependimento, irmãos. Sem arrependimento, a gente não consegue alcançar a Deus. Porque quando não há arrependimento, a gente acha que não precisa mudar. Vou me arrepender de quê? Vou chegar perto de Deus? Como se eu não me arrependo? Como que eu chego perto de Deus se minha mente não é mudada, se minha mente não é transformada, irmão? Como que a gente vai conseguir? De maneira nenhuma. Coloca Lucas 5:32. Glória a Deus. Eu não vim chamar o justo, mas sim o pecador ao arrependimento. Você vê que o arrependimento, os pecadores. Porque quem é justo, irmão, acha que não precisa de Deus. Tem pessoas, irmãos, aí fora, que você for falar de Deus, como acho que já foi falado aqui, eu não roubo, eu não mato, por que eu tenho que aceitar o Senhor? Eu não faço.
Eu só faço boas ações, eu dou cesta básica, eu ajudo no que eu posso. Aí tem muitos que se acham na qualidade de justo. Então Deus não veio para esses que se acham justo, não. Deus veio para nós que somos pecadores, que todo dia fala assim, Senhor, eu preciso que o Senhor venha matar a vontade da minha carne. Porque eu sou pecador. Eu preciso que o Senhor venha me ajudar a me arrepender. Então Deus veio para nós, os pecadores. Não é para o justo, não adianta você chegar com toda a hipocrisia, como eram os fariseus. Senhor, eu faço isso. Senhor, eu faço aquilo. Senhor, eu ajudo. Não. Não adianta você ser assim, não adianta você, não adianta. Primeiro, reconhece que é pecador. Depois, Senhor, eu preciso me arrepender. Senhor, eu preciso da minha mente mudada, Senhor. E muitas das vezes a gente não tem esse entendimento. Ah, eu faço bem, eu sou justo, não preciso. Primeiro, reconhece que é pecador, reconhece que é falho. Reconhece, Senhor, eu preciso me arrepender. Arrependimento, irmãos. Você já viu demonstração de arrependimento aí no mundo? Em velório. Irmãos, vai no velório. O que você vê de pessoas chorando, arrependida. Sabe por quê? Que às vezes pessoas que morreram, que às vezes passam anos sem conversar. Às vezes é um ente querido, não ajudou, sendo que podia. Você vai em velório, quantos choros tem ali em volta do caixão de arrependimento, que podia ter feito mais e não fez, podia ter abraçado mais e não abraçou, podia falar eu te amo mais e não falou. Há um arrependimento, irmão, que corrói o ser humano no velório. Olha quantas pessoas estão lá arrependidas, porque poderia ter feito e não fez, podia ter falado mais, não falou, podia ter ajudado mais, não ajudou, podia ter estendido a mão, mas não estendeu. Lá no mundo é a maior demonstração de arrependimento. E o nosso? Quando que vai ser a maior demonstração de arrependimento? Arrebatamento, irmãos. Naquele grande dia que o povo ficar, irmãos, vai ser um choro nessa terra de arrependimento. Por que que eu não consertei? Por que que eu não aceitei? Aí nós vamos ver um choro de arrependimento naquele grande dia, a qual os que ficarem nessa terra vão chorar desesperadamente de arrependimento, irmãos. Vamos então nos arrepender agora, enquanto as portas estão abertas, enquanto está todo o povo aqui, irmãos. Porque não adianta depois querer chorar de arrependido, não, irmãos. Depois que a igreja subir, não adianta que o teu choro não vai comover o coração de Deus. Porque hoje Ele é graça, hoje Ele é amor. Mas naquele dia Ele vai ser juiz. Você já viu como é que o juiz tem um coração duro? Irmão, juiz, você vai na frente do juiz, parece que ele não tem coração nem de carne. É assim que Deus vai vir. Como juiz. Você não vai ter argumento para que ele não vai ter nada, porque está tudo lá. Então chora agora, chora de arrependimento agora, Senhor, me ajude, porque a graça do Senhor está aí para perdoar os nossos pecados. Primeira coisa, pede o seu perdão dos pecados. E agora, irmãos, eu quero, o que o arrependimento faz? Até agora nós falamos do micro, o micro é pequeno, o micro sou eu. Agora nós vamos para o macro, para o maior. O que o arrependimento na minha vida faz, na vida dos irmãos faz? O que a mudança de mente faz na minha vida e na tua vida? Vamos sair do micro, vamos para o macro. Vocês viram de quem que nós lemos a carta? Pedro. Se a gente for ler, irmãos, Pedro é um homem que eu vou te dizer. Procura ler a vida de Pedro para você ver. Nós agora estamos no macro. Se você for ler lá, Pedro, em Lucas, em Mateus, em Marcos, em João, você fala assim, como que esse homem pode ter escrevido as cartas? Ele era inconstante. Irmãos, uma hora estava, uma hora espiritual, uma hora era carne. Esse homem. E se você for ver lá em Mateus, Marcos e Lucas, o nome dele é o primeiro. Ele não foi o primeiro a ser chamado, mas Deus colocou ele o primeiro, irmãos. Como é que pode?
Pedro, inconstante. Uma hora estava lá fazendo a vontade do Senhor, outra hora estava fazendo a vontade do cão. E Deus chamou ele para líder. Eu falei assim, Senhor, se a gente estivesse lá, se nós estivéssemos lá como apóstolo, falei assim, Senhor, o que o Senhor chama esse homem, Senhor? Olha para esse homem, Pedro, Senhor. Ainda coloca ele como líder, Senhor. Olha a característica desse homem. Como que um homem desse pode ser líder de alguém que ele não era nem conseguir liderar? Ele não tinha nem domínio próprio sobre ele. Como é que esse homem podia ser o líder da igreja, líder dos apóstolos? A gente fala assim, Senhor, mas uma coisa que acontece, Deus nunca olhou para Pedro no que ele era, mas Deus sempre olhou no que ele ia ser. O que ele era, Deus já sabia. O que eu sou, Deus já sabe. O que você é, Deus já sabe. Mas o que você vai ser? Eu não sei, mas Deus sabe. E a gente vê ali que Deus colocou, porque o nome dele era Simão, e Deus veio e colocou Pedro. Pedro Rocha. E a gente fala assim, Simão, o nome dele era Simão Bonerges. Aí você vê muito nesses 4 evangelhos, uma hora Jesus chamava de Simão, outra hora chamava de Pedro. Aí eu estava lendo algo até interessante, que quando Jesus queria chamar a atenção dele, falava Simão, quando ele fazia alguma coisa errada. Mas quando ele fazia algo que agradava o Senhor, era Pedro. Porque ele estava naquele momento de inconstância ainda, ele não tinha encontrado ainda. Mas ele estava na preparação. É o que nós estamos aqui, irmãos. Nós estamos sendo preparados para algo muito maior, porque hoje é culto de missões. Então, eu vim trazer para os irmãos. Deus chamou cada um de nós para arrependimento, não para o micro só, não, é para o macro. Para que venha haver missões. Depende de mim, depende de cada um de nós. E nós vamos ser os que Deus vai usar no macro, como foi com Pedro. Então não é um arrependimento somente para nós, não, irmãos. Primeiro é para você. Depois, irmãos, missões. Hoje é um culto de missões. Pedro, se você for ver, irmãos, Pedro tinha tudo para ser um dos apóstolos que não ia dar em nada. Como você vê, tem apóstolo que em Atos nem é lembrado, você nem vê o que ele fez. E Pedro? E aí, o que é mais interessante, irmãos, que Pedro, por uma hora, se você for ver ele, é algo assim estrondoso. Mateus 16. Coloca a partir do 15. Você vê, então que eu falo assim, Senhor, como é que pode? Irmãos, quando a gente lendo, né? Você fala assim, Senhor, não pode, não pode. Aí disse-lhes, e vós, quem diz que sou? Pode colocar o 16. Simão Pedro. Você vê que aí tem Simão e Pedro. Responde e disse, tu és o Cristo, o Filho de Deus. Coloca o 17. Você vê que aí está um homem espiritual. E Jesus respondeu e disse, bem-aventurado é tu, Simão, Bar-Jonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas o meu Pai que estás no céu. Agora coloca no 22 e 23. Não, coloca primeiro no 18. E também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão elas. Aí você vê que Deus já faz a promessa para Pedro que sobre ele edificar. Porque ele era rocha Jesus, como meu irmão falou aqui hoje. Estava ali observando e falei assim, Senhor. E você vê que Pedro, ali o Senhor edificou uma igreja sobre Pedro, porque Pedro era rocha. Até aí espiritual, beleza. Né? Agora coloca a partir do 22. E Pedro tomou parte e começou a repreendê-lo. Isso aí, coloca no 19. Deixa eu ver se fala. Tá, pode ir no 20. 19 da continuação, né? Então mandou seus discípulos que ninguém dissesse que era Jesus. Coloca 22, 23. E ele, porém, voltando, disse a Pedro, para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo, porque não compreende as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Olha o que Jesus fala com Pedro. E no mesmo capítulo, irmãos, você vê nos primeiros, Deus te usou.
Agora você vê no 23, apartar de mim. Essa acho que foi a palavra mais dura que um discípulo já ouve de Jesus. Olha a correção. Para trás de mim, Satanás. Olha como é que pode um homem desse ser líder da igreja. No mesmo versículo, ele dá lugar para Deus e dá lugar para o cão. Mas só que o Senhor já tinha falado com ele. Pedro, o diabo chegou perto de mim e quer se andar, quer cefar como o trigo com a tua vida. Mas eu orei para que a tua fé não fosse abalada. E o Senhor já sabia, e Pedro já sabia. Você vê que era um homem que era espiritual, outrora cortou a orelha. Quando foram prender Jesus, olha que homem é esse. Não tinha domínio próprio. Uma hora ele dá lugar a Deus, outra hora, olha o que ele fala. Olha o que ele faz. Porque ele falou, não, Senhor, você não pode entregar. Sendo que ele sabia que tinha que se cumprir a palavra do Senhor, que o Senhor tinha que ser crucificado. Mas Deus abriu mão de Pedro? Não. Deus não abre mão de ninguém, não. Não importa o que você faz, não importa, irmãos. Sabe o que foi importante na vida de Pedro? Que ele estava do lado de Jesus. Sabe o que é importante na nossa vida? É estar aqui na casa do Senhor, aprendendo todos os dias. Porque Deus não abre mão, Deus sabe das nossas falhas, irmãos. Deus sabe que a gente erra. Que mais errou do que Pedro, irmão? Quem? Andou com ele e errava 24 horas. Mas Deus abre mão? Não. Deus não abre mão de ninguém. Deus não abre mão de você. Não importa o que você é, não importa o que você faz. Mas o importante é estar aqui. Porque aqui a gente tem crescimento. Aqui tem mudança de mente, aqui tem transformação. E foi o que aconteceu com Pedro, irmãos. Se você for ler as cartas de Pedro, você fala assim, nossa, homem abençoado. Se você ler em Atos, homem mais que abençoado. Mas vai ler quem era Pedro para você ver quem que era Pedro. E mesmo assim, Deus colocou ele como líder. E muitas das vezes a gente não tem esse entendimento. Às vezes tem pessoas na igreja que você fala assim, mas como é que pode aquela pessoa estar lá? Olha aquela pessoa, será que o pastor não tem visão? Será que o pastor, como que o pastor coloca aquele homem naquele lugar? Ou coloca aquela mulher lá? Será que não tem visão? Será que o pastor não está vendo isso, não? Olha lá como é que a pessoa é falha. Às vezes o pastor coloca um Pedro, que uma hora dá lugar para Deus, outra hora dá lugar para só Jesus. Mas por quê? O pastor sabe o que vai ser, não o que ele é. Mas o potencial, Deus sabia o potencial de Pedro, irmãos. Deus sabia onde ele ia chegar, porque Deus já sabia o que ele ia se tornar lá em Atos, irmãos. Então Deus sabe o que vidas estão aqui fazendo, o que vai se tornar lá na frente. O que foi Pedro em Atos, irmão? Você fala assim, é um outro Pedro. Você não fala que é o mesmo Pedro. Você não fala. O que é Pedro em Atos? O que é, irmãos? Pedro, irmãos, em Atos, eu falo que em Atos só teve Pedro e Paulo. Teve participação de Filipe? Teve. Teve de Estevão? Teve. Foi morto, mártir? Foi. Mas o que foi Pedro? Para um homem que era inconstante. Como é que pode? Eu fico olhando para Atos e vendo Pedro ali no começo da igreja, em 2, no 3, no capítulo 2, no 3, no 4. Você vê ele até no 12, depois ele aparece só lá no 15. Irmãos, homem com uma pregação. Você vê o que acontece numa mudança, no arrependimento, na transformação. E outra coisa, quando Pedro nega Jesus 3 vezes, quando Deus ressuscita e vai encontrar com ele, 3 vezes ele negou. 3 vezes Jesus pergunta para Pedro, Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabes que eu me amo. 3 vezes o Senhor pergunta para ele. Como 3 vezes ele negou, 3 vezes ele teve que dizer, Senhor, que o amava. Mas ali ele já tinha se arrependido do que tinha acontecido, do que ele tinha falado, do que ele tinha negado. E o Senhor falou com ele, apacenta minhas ovelhas. Olha você, como que pode uma pessoa que negou Jesus e o Senhor falar com ele, apacenta minhas ovelhas? Só que Deus já tinha falado que sobre a vida dele, sobre a rocha, ele ia ficar uma igreja. Por isso que Deus falou com ele, apacenta minhas ovelhas, porque Deus já sabia o futuro que o Pedro ia fazer, irmãos. Porque tem pessoas, irmão, que é inconstante, mas é fiel. Está ali, errando, está ali. Você não fale, mas está ali, irmãos. Menina, agora voltamos. Pedro.
numa pregação. E sabe qual era a pregação de Pedro? Arrependei-vos. Olha que pregação. Arrependei-vos. 3.000 almas. Para um Pedro que era inconstante. Para um Pedro que negou Jesus. Para um Pedro que um lugar dava lugar para Deus, outro hora dava lugar para um cão. 3.000 almas. Um Pedro que fez milagre. Um Pedro, irmãos, que Ananias, ele que foi lá, sobre Ananias e Zafira, foi Pedro que esteve ali, viu que aquele povo estava errando, os dois acabou sendo mortos, porque mentiram. Eles não precisavam ter confessado, eles não precisavam ter dado tudo, mas o erro deles ali foi pecar e falar mentira. Então, muitas das vezes, irmãos, não queira falar mentira para Deus, não, porque Deus sabe. E Deus revela para os homens de Deus. E ali, olha quantas coisas Pedro fez em Atos. Foi o primeiro a pregar para os gentios. Foi o primeiro na casa de Cornélio, irmãos. Muitos depois dos apóstolos levantou. Como é que você vai lá na casa dos gentios, vai lá pregar para aquele povo? Mas ele foi e explicou tudinho que Deus já tinha mostrado para ele, entre dos lençóis, tá, irmãos. E ele foi e pregou para os gentios. Olha o que esse homem fez no evangelho. Foi crucificado? Foi. Foi morto? Foi. É um mártir? É um mártir da igreja. Então, Deus, irmãos, Ele nunca olha pelo que a gente é, mas é o que a gente vai tornar a ser, através do nosso arrependimento. Porque Deus chamou cada um de nós, não é somente para o micro, mas Deus chamou cada um de nós para o macro, para algo maior, irmãos. Então, você pensa que vou ter que mudar só porque eu preciso, não. Porque Deus tem coisas grandes para fazer na vida de cada um. Deus quer levantar homens e mulheres de Deus aqui, para o macro, não somente para o micro, irmãos. Então começa a endireitar, começa a pedir ao Senhor, começa a falar com Deus. Exerce esse metanoia de 2 Pedro 3,9. Exerce esse metanoia. Vamos exercer nas nossas vidas todo dia arrependimento, todo dia transformação de mente. E todos os dias temos que nos arrepender. Todos os dias pedir ao Senhor para transformar as nossas mentes. Todos os dias, todas as horas. O nosso grande problema é que a gente vai lá, batiza pelas águas, arrependimento depois, não me arrependo mais. Eu já batizei, agora já estou ceiando e vamos. Não preciso me arrepender, não preciso transformar a minha mente. Errado. Tem que ser todos os dias nos arrependemos, Senhor. Até por aquilo que a gente nem lembra. Senhor, eu me arrependo. Senhor, transforma a minha mente. E é agora, irmãos. O momento é agora. Sabe por quê? Como Pedro, ele foi uma rocha. E Deus mudou o nome de Simão para Pedro. Olha quantos Pedro aqui que Deus mudou o nome. De que maneira? A outrora era Renata, agora é Diaconisa Rosana. Aí eu errei o nome. A outrora era Cristiane, agora é Diaconisa Cristiane. A outrora era irmão Wendel, agora é presbítero Wendel. Olha a transformação. A outrora era Ederson, agora é presbítero Ederson. Olha quantos irmãos já foram transformados para Pedro nessa igreja, irmãos. E é sobre a tua vida uma rocha que você vai edificar muitos contra a igreja, irmãos. E mais vida tem Deus para transformar. Mais e mais vida tem homens aqui, a qual Deus vai mudar o nome. Será que Deus só escolheu Pedro? Não. Deus escolheu eu, Deus escolheu você, Deus escolheu a cada um de nós para essa grande transformação, como fez na vida de Pedro. Então vamos não somente pensar no micro, vamos pensar no macro nessa noite e pedir ao Senhor, Senhor, metanoia, Senhor, na minha vida, Senhor, arrependimento, porque eu quero ser como Pedro, ser transformado, e eu quero que o Senhor venha me usar e muda o meu nome. E Deus vai realizar nas nossas vidas, tá, irmãos? Assim, essa oportunidade, né? A hora já não espera mais, né? Vou estar voltando a palavra para o ministério nessa noite.
Deus abençoa. Vamos ouvir o grupo de louvor. Deus abençoa a missionária. Vamos convidar o evangelista Carlos. Evangelista Carlos, quando o grupo de louvor está louvando ao Senhor, o evangelista Carlos vai dar continuidade de trabalho nessa noite. Vai estar orando pela igreja, fazendo o apelo, coordenando.